E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está nos assistindo. Meu nome é Celso, do canal Sou Flávio do Blue, e eu venho aqui para trazer material de qualidade de um assunto que está sendo objeto de muita polêmica, principalmente entre youtubers, jornalistas. Uns dizem que o Flamengo joga de um jeito ou de outro, posicional, funcional, enfim. E eu acho que existe, sim, motivos para esse tipo de polêmica. E eu acho que o principal motivo é o desconhecimento da matéria por parte de alguns, né? Normalmente, quem desconhece a matéria coloca informações que não são especificamente verdadeiras, né? Para tentar sustentar suas próprias teses. Mas eu também aqui não sou defensor nem de um nem de outro, tá certo? Eu só trago aqui a informação para que a gente mesmo, ou para que vocês mesmos, tirem a sua própria conclusão. E, mais uma vez, quero pedir a você que dê seu like, inscreva-se no canal, aperte aí o sininho, tá? Que ele vai avisar toda vez que eu subir um vídeo para você. Nós vamos começar essa discussão. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns vídeos de alguns personagens. Vou comentar em cima desses vídeos e apresentar para vocês alguns dos conceitos básicos que parece que as pessoas passam desapercebidamente por eles, criam uma certa desinformação. Tá certo? Então, produção, solta a vinheta. Então, pessoal, o que está acontecendo, né? Tem muita gente aqui, por exemplo, o Renato Maurício Prado já entrou numa discussão, eu digo discussão no bom sentido, tá? Ele com o Mauro César a respeito de como é que o Flamengo joga, como não joga. Ele diz que o Flamengo joga funcional, o Flamengo joga bem, é funcional. Quando joga mal, é posicional. Mas, enfim, e aí questiona o técnico, diz que o técnico tem que fazer pelo funcional, que o Flamengo só sabe jogar pelo funcional, né? O próprio Fernando Gil também apresenta lá, diz que o Flamengo, quando joga pelo posicional, joga mal. Tem pessoas que comentam que os jogadores têm má vontade de jogar posicional e, por isso, eles têm atuações ruins. Outros técnicos que utilizam o posicional, esses técnicos não estão de acordo com o DNA do Flamengo. Quer dizer, tem muita polêmica em cima disso para justificar um desempenho ruim, uma derrota, coisas do gênero, né? Então, vamos tentar entender todo esse conceito, vamos ouvir o que cada um diz, e aí eu vou também trazer algumas informações para vocês. O primeiro o vídeo é o vídeo aqui do Fernando Gil. Eu quero que vocês ouçam o que ele tem a dizer, né? E ele mesmo joga na polêmica. Quando eu falo de um jeito, dizem que ganha porque é funcional e perde porque é posicional. Ele mesmo fala dessa polêmica. Vamos ouvir ele. Mas ela gera controvérsia, meus amigos, porque tem muita gente que insiste em dizer que o jogo do Flamengo é posicional. E o jogo do Flamengo não é posicional apenas porque o Sampaoli quer que esse jogo seja posicional. O jogo do Flamengo não é sempre assim. Hoje, mais uma vez, no meu entendimento, jogou de maneira funcional. O grande problema, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, é que as pessoas estão dizendo agora que por todas as vezes que o Flamengo ganha, que eu esteja aqui dizendo, afirmando que o jogo é funcional. E quando perde, eu digo que é posicional. E não é. Estou fazendo uma análise honesta daquilo que está acontecendo. Agora, eu queria ouvir lá o Renato respondendo a um dos seus inscritos, né? A respeito dessa situação do posicional, onde um inscrito diz categoricamente: ganhamos porque jogamos no funcional e não no posicional, né? E aí o Renato coloca o entendimento dele contrário sempre ao posicional. Vamos ver o que ele fala. Quando o Flávio joga funcional como hoje, ganha o jogo. Eu também acho, Luiz Flávio. Ali, quer dizer,
que aconteceu hoje, na minha visão? O Flamengo tentou começar jogando aquele posicionalzão dele, né? Armador, sendo zagueiro, e os jogadores lá na frente meio que ocupando espaços pré-determinados, esperando a bola chegar. Os primeiros 10 minutos foram horrorosos. Aí ainda teve o pênalti. E sorte do Flamengo que o Matheus Cunha hoje pegou o pênalti, estava inspirado, né? Com as mãos ele é muito bom, com os pés ele é um desastre. Mas, enfim, ele pegou o pênalti. E aí o Flamengo começou a jogar. Por quê? Porque o Arrascaeta passou a flutuar livre por todo o meio-campo. O Arrascaeta, por onde sai o lance do gol do Gabigol? Onde é que está o Arrascaeta? Quase na ponta direita. Olhando o comentário dos dois, né? E as referências que eles fazem, é muito rapidinho, né? Mas me parece que existe aí um problema de desconhecimento, ou se conhecem, eles tentam marcar a posição com informações incompletas, né? Isso eu chamo de desonestidade intelectual. Não é que a pessoa é desonesta, mas é que ela não usa todos os fatos para corroborar o seu posicionamento, usa aqueles que lhe interessam. Aí é porque ou a Arrascaeta se movimentou de A para B, ou fulano não guardou posição, quer dizer, coisas que não têm nada a ver com os conceitos que estão por trás desse modelo de jogo. Vamos tentar aqui entender direitinho qual a origem, na verdade, do jogo posicional. Então, qual é a origem do jogo posicional? Bom, algumas literaturas atribuem, né, ao Rinus Michels, no Ajax, os princípios desse jogo posicional como algo que foi iniciado lá com ele no Ajax e depois aprimorado pelo Johan Cruyff no Barcelona, e depois, finalmente, o Guardiola é que alçou esse modelo de jogo, né, para o mundo moderno, o futebol moderno, né? Mas, na verdade, a semente foi na seleção da Hungria, que era uma máquina de futebol, e isso é que realmente inspirou o Rinus Michels e os treinadores posteriores, né? Então, a origem é um pouco nebulosa, mas, para mim, na Hungria. E o que caracterizou tanto esse time da Hungria como o time do Ajax, e depois a seleção da Holanda, e depois Barcelona, e agora, finalmente, o City? A movimentação. Os jogadores não necessariamente estavam presos a uma determinada posição, mas eles tinham que respeitar a ocupação dos espaços. E aí não importava se era um zagueiro ocupando a lateral direita, se era o próprio lateral direito. É claro que, dada as características dos jogadores, alguns jogadores com mais frequência aparecem numa determinada posição. Claro, o lateral direito ele vai estar mais na lateral direita, ou o ala, ou o ponteiro direito e tal, ele vai estar ocupando mais aquela faixa de campo do que o lateral esquerdo, do que o zagueiro, o quarto zagueiro, por exemplo. Mas nada impede que um determinado jogador ele vá, e de acordo com o mecanismo de jogo, aquele jogador acabe ocupando aquele espaço quando o jogador daquela posição vai ocupar um outro espaço para gerar uma movimentação ou uma confusão na equipe adversária. A gente percebe que a origem está em times que não são nem um pouco engessados, tá certo? Então, agora, vamos ver uma coisa interessante que eu consegui extrair de uma fala do Zico a respeito do Cláudio Coutinho. Os mais novos não conhecem, mas foi um dos maiores técnicos que revolucionou muito o futebol brasileiro em uma determinada época. Vamos ver o que o Zico falou daquele time que nasceu, que foi a semente do grande período do Flamengo, naquela época maravilhosa em que o Zico jogou. Esse ano, 40 anos, né? Do maior título da história do clube, né? E lógico, nós tivemos aqueles 6 anos,
de 78 a 83, que foram anos inesquecíveis e que marcou a história do clube, que nós conseguimos conquistar mais títulos do que o Flamengo havia ganho em toda a sua história. Então, tudo começou realmente com o Coutinho, com a forma de jogar. Ele nunca negou que ele foi muito fã daquela Holanda de 74 e tal. Ele estava muito preocupado só com a parte tática, que era fantástica, mas, acima de tudo, a técnica. Vocês viram que o Zico faz uma referência ao Cláudio Coutinho, sendo o Cláudio Coutinho um técnico cuja a orientação dele, a inspiração dele, é uma inspiração muito da seleção holandesa de 1974, que é chamada Laranja Mecânica, né? Que, aliás, esse nome foi um nome dado pela cor da camisa, não só pela cor da camisa, mas por um filme que teve na época, que foi um sucesso, não sei se foi um sucesso de bilheteria, mas era um sucesso na época e que inspirou esse nome, não só a camisa laranja. O pessoal pensa que é só por causa da camisa laranja. Tomando minha cervejinha. Bom, gente, e aí entra um outro ponto que eu gostaria de falar sobre o conceito do posicional. E quando uma equipe o adota, os jogadores ocupam posições específicas para tentar criar superioridades através de passes e com a criação de triângulos ou losangos, com o intuito de progredir com a posse de bola. Todos os jogadores da equipe devem respeitar regras rígidas sobre os espaços que precisam ser ocupados, levando sempre em conta o posicionamento dos companheiros, dos adversários e da bola. Gente, aqui no conceito fica muito claro que o que está se falando é de ocupação de espaço e de uma atenção dos jogadores em relação a esses espaços e a ocupação dos mesmos. Ele não está falando aqui que os jogadores, o negócio assim de totó, tá certo? Está todo mundo paradinho ali. Não. Você deve olhar o posicionamento da bola, deve olhar o posicionamento do adversário e, de acordo com esse posicionamento, você deve, sim, movimentar e ocupar aqueles espaços, né? E aí é interessante, eu vou colocar para vocês um vídeo do Zico explicando como é que o Coutinho preparava a equipe para a movimentação deles em relação ao adversário e à bola. Vamos ver esse vídeo. Ele fazendo a bola, então ele vinha para cá. Tá, mas olha só. Ele era a bola, ele no campo. Ele não, fazia... beleza, mas essa tática de 78 perdurou até 81? Até a mesma tática. Okay. A mesma tática. Só que ela foi aprimorada de uma seguinte forma. Em vez de ser dois atacantes do lado, eram os dois que marcavam aqui junto com o Andrade, o Lico e o Tita. Tá, mas depois a gente chega lá. Daqui a pouco a gente chega lá. Aí o que acontece? Bola virou para cá. Uhum. Aí saía o Kleber, saía o Adão, o Adílio, eu aqui, Júnior, o Manguito saía aqui, Rondinelli fazia isso, Carpegiani, Tita, Leandro. Entendeu? Isso aqui é marcação-pressão. Era o famoso. Então tinha que estar todo mundo aqui. Ele ficava no campo, ele levava a gente às vezes de manhã, sem imprensa, sem nada. Aí a gente ficava no campo, ele era a bola. Aí ele se movia para lá para a esquerda e todo mundo virava. Aí digamos que o Leandro estivesse aqui. Aí ele chamava, ô Leandro, lá, ocupa lá aquele espaço. Ô Kleber, você não dá um ponto, tá aqui. Aí ele, ocupa lá. Então, galera, quer dizer, ninguém melhor do que o nosso maior ídolo para assim, mostrar para a gente o que é o posicional. E na época, né, que a gente vive falando do nosso DNA, e o DNA da nossa equipe mais vencedora está muito mais próximo do posicional do que do chamado funcional, que é tão defendido pelo Renato enfim, e pelo próprio Gil e outros, né? O próprio Júnior, que jogou nessa equipe, demonstra uma falta de conhecimento absurda. E quando na Globo ele falou que os jogadores ficam fixos, não. Era exatamente como jogava o Flamengo, é claro, respeitando
as características de cada jogador, jogadores que tinha na época, até mesmo os desenvolvimentos tecnológicos que tem na época, a capacidade física. É diferente, mas o conceito por trás já existia naquela época e era adotado no time que o Júnior jogou. Então, esse tipo de coisa, assim, para mim é surreal, ele falando sobre isso. E é claro que o Zico, em nenhum momento vocês vão ver nesses vídeos que o Zico fala sobre posicional, funcional. Não, ele fala do Flamengo, mas você consegue perceber nos conceitos que ele apresenta ali muito do conceito. Então, vocês viram que os objetivos, vou voltar aqui, né? Um dos objetivos, né, era para se movimentar de acordo com a movimentação do companheiro. Isso gera constantes rotações, tá certo? Que também visam confundir o adversário. Então, a gente não está falando de jogadores parados. No objetivo do posicional, não é você ficar paradão lá esperando que as coisas aconteçam. Não é um jogo de totó. É muito pelo contrário. É você criar essas opções. Nós estamos falando do Zico, que estava comentando como o Flamengo jogava lá 78, 79, 80, 81 e assim por diante. Né? Foram 6 anos de muito sucesso do Flamengo, muito baseado em conceitos do posicional. Né? Então, é muito difícil a gente falar de DNA do Flamengo diferente disso. É que as pessoas estão entendendo, ou algumas pessoas entendem, pode ser por desconhecimento, tá certo? Ou por querer estar certo. Não tem absolutamente nada a ver posicional e jogador engessado, jogador de baixa qualidade. O City hoje é o melhor time do mundo e você vai dizer que o De Bruyne é ruim. Sério? Entendeu? Então, não é assim que a coisa funciona. Ah, não, o Arrascaeta não joga no posicional porque ele é um jogador talentosíssimo, tem que ter liberdade para andar pelo campo inteiro. Bom, primeiro que ele não tem nem capacidade física para andar pelo campo inteiro, tá certo? E segundo, não é este o objetivo. Ele pode se movimentar e circular, sim, mas sempre na busca de um espaço para ganhar superioridade sobre o adversário. E não simplesmente ficar que nem uma barata tonta rodando feito maluco. E nunca foi assim o posicional. O De Bruyne não fica rodando feito um doido. Não, ele procura um espaço para se associar entre ângulos para chegar ao objetivo, que é o quê? Superar o adversário em qualidade, em quantidade, tá certo? Enfim, esses são os grandes objetivos. E para que isso aconteça bem, você tem que ter conceitos de amplitude e profundidade, que qualquer sistema busca esse tipo de situação. Então, eu acho que é um pouco assim de desconhecimento, talvez, e que precisa assim, ser aprimorado. E aí eu vou colocar mais um outro conceito para que a gente possa entender melhor qual é o efeito prático do posicional, né, no seu jogo. Né? Ele é usado para que a equipe consiga progredir com a bola através da criação de triângulos ou losango que deem ao condutor da bolsa espaço e variadas opções de passe em qualquer momento do jogo. Onde alguém consegue traduzir isso como um jogo estático? Vamos assistir o que o Zico fala de como esse time era organizado em campo para encontrar soluções para as suas movimentações. Umas coisas importantes que ficaram significativas nesses dois times. Primeiro, a bola. Jogar em triângulo, tá? Olha aqui. Adílio. Olha a formação. Como você joga em triângulo aqui, ó. Desse lado, eu, Júnior, eu, Lico. E Adílio, eu, Nunes. Tita, Adílio, Nunes. Adílio, Leandro e Tita. Marinho, Leandro, Adílio. Marinho, Andrade, Moser. Moser, Andrade e Júnior. Cada lugar que tinha bola tinha que ter
esses 3 aqui. E nós vimos ali no vídeo do Zico exatamente esse efeito prático, como é que acontecia naquele time tão campeão que nós acompanhamos. Bom, eu acompanhei, né? Alguns de vocês talvez não tenham acompanhado. E qual o segundo efeito prático que eu queria passar para vocês? É fundamental que os jogadores usem toda a largura do campo quando a equipe tem a bola, para criar o maior espaço possível no centro do gramado. Os atletas também devem ter em mente o posicionamento que deveriam ocupar e onde estão os companheiros. Assim, podem ajustar suas posições constantemente, sem bola. Os jogadores precisam adotar posicionamentos que induzam os rivais a movimentações que liberem linhas de passe para o companheiro que está com a bola. Então, quando você ouve esse texto que aqui está, um pouco longo, eu sei, né? O que ele está falando? Né? Esse conceito você tem que atentar para ocupar espaços e criar linhas de passe, tá certo? Você tem que alargar o campo para espaçar o time adversário. Ao espaçar o time adversário e você atacar um determinado espaço ou ocupar um determinado espaço, vai fazer com que outro jogador encontre você numa linha de passe livre para você ter tempo, certo? Para você poder fazer a ação que você quer, ou dar um passe, ou chutar, ou entrar driblando, ou o que quer que seja. Ou seja, é uma questão de criar espaço e tempo. Porque com jogadores tão fisicamente preparados, se você... o que se fazia antigamente, que o cara pegava uma bola, tem uma cena muito interessante na Copa de 70, que o Gerson pega uma bola, ele olha, levanta, dá um toquinho para frente, olha e dá o passe, se eu não me engano, foi num gol de cabeça do Pelé. Tá certo? Esse espaço hoje ele é muito difícil, né? Não tem aquela história da bola coberta e bola descoberta, entendeu? Que todo mundo não conhecia esse conceito e passou a conhecer esse conceito. Então, aquilo é uma clara bola descoberta por um tempo quase que limitado. O Gerson pôde pensar, fazer, tocar. Em várias jogadas a gente vê, naquela época você não tinha esse conceito de tempo tão forte. Hoje tem que ter, porque um jogador ele percorre 100 metros em quilômetros por hora. O Bruno Henrique atinge 37 quilômetros por hora. E existem outros jogadores que atingem 20, 30 quilômetros por hora. Então, não dá para você chegar e pegar uma bola e ficar olhando. Não, você tem que criar esse espaço para você ter tempo para poder pensar, raciocinar e fazer um toque, ou uma jogada, ou um lançamento, ou o que quer que seja. Tá? Então, pessoal, nessa discussão de posicional, funcional, nada contra o funcional, tá certo? Mas o que realmente me incomoda é que não se entenda os conceitos de um jogo para tentar criticar a partir de um resultado. É claro que quando você fala de posicional, você veja, o jogador tem que estar sempre concentrado e sempre atento para que ele ocupe os espaços, para que ele tome as decisões, que ele tenha a posição corporal adequada para fazer o jogo. Então, é um jogo mais exigente e exige raciocínio. Por isso ele é mais difícil de ser implementado. Mas uma vez implementado, esse jogo ele flui com muito maior qualidade, porque os jogadores estarão sempre atentos naquela situação do espaço e tempo, dos seus movimentos, da sua posição corporal e assim por diante, né? De criar espaço, de atacar espaço. Então, toda essa parte conceitual, ela não é simples de ser executada por nenhum jogador. Então, como exige tempo e muitas vezes o resultado pode não vir, o que acontece é que o técnico vira um professor pardal, um despreparado, que não sabe nada, que não está associado ao DNA do clube. Isso não é uma verdade necessariamente. Pode até ser em alguns casos, mas em outros casos não. Valeu, galera? Bom, eu espero que esse vídeo tenha enriquecido a discussão. Como eu disse, eu não quero estar certo, eu só quero aqui que a gente tenha uma honestidade intelectual em apresentar os fatos. Os conceitos eu coloquei aqui,
algumas pessoas que têm uma posição contrária e coloquei o nosso maior ídolo falando do nosso maior time, né? E vocês tirem a sua conclusão. Valeu, galera. Olha, espero que vocês tenham gostado. Dê o seu like, inscreva-se no canal e um grande abraço. Até lá. Produção, bota a nossa vinheta final.